Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem um compromisso de pôr em pauta na próxima uma hora os assuntos fundamentais, importantes para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Por isso sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas é claro que a gente também dá conta do noticiário do dia a dia, as questões importantes de Brasília, das capitais do país, sobre política, economia, política internacional, tudo isso sim cabe no nosso programa. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber os destaques da edição de hoje. Com um filme novo na praça, a cineasta Ana Mui Laerte fala com o Brasil de Fato sobre o combate às desigualdades de gênero e também a regulamentação do streaming no Brasil. Instituto Mulheres de Luz é lançado em Porto Alegre para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Agroecologia e mulheres. Brasil de Fato, Rio Grande do Sul conversa com a engenheira agrônoma Ema Celiprandi. Pescadores e pescadoras artesanais cobram direitos em 13º Grito da Pesca em Brasília. Exposição na capital federal aborda a desigualdade racial na ciência. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E chega em várias salas de cinema por todo o país o novo lançamento, a nova produção de Ana Mui Laerte, O Clube das Mulheres de Negócio. O filme que, de certa forma, coloca todos os dedos em várias feridas da crise do patriarcado, fazendo uma verdadeira inversão nos valores de gênero, colocando as mulheres como, de fato, as detentoras do poder, dos meios de produção, e os homens numa posição de serem socialmente submissos. É mais ou menos isso que propõe esse novo longa, que tem aí a presença de Cristina Pereira, Irene Ravache, Luiz Miranda, Rafael Witt, enfim, grande elenco aí sob o comando dela, Ana Mui Laerte, a responsável por Que Horas Ela Volta, roteirista também o ano em que meus pais saíram de férias. Enfim, Ana, uma alegria imensa poder falar contigo. Obrigado por separar um tempinho para falar com o Brasil de Fato, ainda mais para repercutir mais uma grande estreia sua aí nas telonas por todo o país. Alegria minha de estar aqui com esse espaço pelo Brasil de Fato, que eu adoro. Que ótimo. Obrigado. A gente que agradece. Já fazia um tempo que a gente não conversava, a gente estava te devendo esse papo. Ainda era pandemia a última vez que a gente conversou contigo. Ana, para começar, eu já falei um pouquinho da sinopse do filme, mas ia ser muito bacana te ouvir explicando um pouco mais sobre o filme e principalmente as motivações. Eu sei que é um filme que já vem sendo tratado por ti há um tempo, né? Pelo menos desde 2015, 2016 você vem trabalhando nesse argumento. Exato, esse filme nasce de uma inflamação feminina que aconteceu em 2016, 17, que levou ao movimento Me Too, que foi uma espécie de explosão, né? Onde as mulheres falaram, chega, não aguento mais. E naquele momento eu tive essa ideia de fazer um filme de inversão justamente para tentar fazer com que os homens entendessem, e nós mulheres também começássemos a entender melhor vários comportamentos que são normalizados, mas que na verdade são violentos em relação às mulheres. E aí muitas outras mulheres pelo mundo afora, teve uma francesa que fez um filme Eu Não Sou um Homem Sério, também com essa mesma ideia, tem a Fran no teatro, tem vários canais do YouTube. E aí eu quis manter essa ideia da inversão, mas acrescentei vários outros layers, várias outras camadas para falar também de classe e de várias divisões de poder da nossa sociedade humana, que é comandada por homens. Nós vivemos no patriarcado, né? Ótimo. Ana, uma coisa que acho que vai chamar a atenção das pessoas que tiverem o prazer de ir ao cinema ver, é que, embora faça essa grande provocação necessária de trazer essa inversão, não significa que a partir dela os problemas se resolveram, né? Porque o filme mostra que a gente segue numa sociedade caótica, com muitos problemas, com muito preconceito. Eu queria te ouvir um pouquinho de por que essa decisão de não fazer uma inversão que de repente virasse o mundo da Barbie, né? Como a gente viu que faz um ano aí que surgiu um filme que também discute questões de gênero, mas traz um mundo muito cor-de-rosa, numa questão como se talvez fosse uma solução. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre por que essa decisão. Eu acho que o filme
no fundo, ele trata sobre poder, né? E ele meio implode essa ideia, né? Eu acho que enquanto houver um lado mandando no outro, ou se achando superior, seja gênero, seja raça, seja religião, seja classe, quer dizer, enquanto houver um querendo ser superior ao outro, tendo vantagens em relação ao outro lado, a gente vai ter problema, né? Então eu acho que o filme explode isso e traz no lugar a figura da onça, simbolizando muita coisa, mas talvez todo aquele universo que o homem não acha que manda, mas que no fundo não manda. E que é a maior parte, né? A gente está em um planeta, dentro de um universo infinito, e a gente está disputando pequenos poderes. Sim, eu tava aqui me cuidando para não dar alguns spoilers, mas eu acho que tu já falou da onça e também depois a gente tá no trailer, né? Então também não é novidade para ninguém, né? Dessa questão que perpassa por filme essa ameaça, digamos, além dessa relação de gênero, que é a natureza. E talvez seja esse o elemento ali que a onça esteja simbolizando. E até fiquei um pouquinho pensando se vem numa questão essa de pós-pandemia, né? Talvez um alerta de como de fato a gente está submisso e, enfim, como talvez o capitalismo ou o sistema em vigor sempre vai estar ameaça, vai estar à mercê do que de fato a natureza mandar. Passa por aí então, né, Ana? Sim, sem dúvida. Eu acho que a pandemia é um exemplo, mas não só, né? Todas as catástrofes ambientais que a gente está vendo. O ser humano está brincando com fogo, né? Quanto mais rico, mais ele acha que ele pode. E ele não pode tudo. Em relação a gênero, a raça, a classe e a natureza também. Sim, eu acho que a onça simboliza a natureza, mas eu acho que, no caso, a onça é um animal que só tem na América do Sul, né? Então também eu acho que fala um pouco da força da terra, dos ancestrais. Eu acho que dá para botar bastante elemento aí nessa onça. Com certeza, muito bonito ela ter aparecido ali. Enfim, vou me conter aqui para não falar algumas coisas a mais. Mas, Ana, algo também que logo nos primeiros minutos do filme já se mostra, então acho que a gente pode falar tranquilamente, é que a história se passa nesse encontro de mulheres poderosas que são detentoras de meios de produção, e acontece que dois jornalistas vão visitar elas nesse retiro, nesse momento de descanso, e um dos jornalistas, que é inclusive interpretado, né, pelo Rafael Witt, ele é neto de uma da mais poderosa, da dona de todo aquele espaço. Fiquei pensando o quanto também existe ali uma cutucada, mais um dedinho na ferida ali de tentar explicar como existe esse jornalismo de chapa branca, esse jornalismo aí que não interfere, que convém muito com esses poderes. Como que é, desculpa? Também de nepotismo, né? Também de nepotismo, exatamente, porque ele chega lá, sem dúvida alguma, empurrado por isso. Enfim, queria te ouvir um pouquinho de que inspiração te veio também colocar, no meio de tantas coisas complexas, colocar mais esse fio condutor, porque acaba sendo uma condução do filme, essa relação também, né? Ele vai ali por nepotismo, sem dúvida, mas eu acho que o filme, enfim, ele acaba sofrendo várias violências ali dentro, e ao final mesmo o nepotismo está abaixo da questão de gênero, né? Sim. Por mais rica que seja mulher ou protegida que seja mulher, se ela fizer uma denúncia de assédio sexual, ela será marginalizada. Então, acho que também isso é uma das funções. E também para criar uma dinâmica do personagem do Rafa Witt com o do Luiz Miranda, que representa um fotógrafo que tem experiência, um fotógrafo sério, que de repente se vê com um parceiro principiante e que ele descobre que é neto, quer dizer, ele se vê numa furada. Mas, ao fim, o gênero os une, né? Eles acabam ficando amigos. Pois é. Ana, algo que me chamou a atenção no lançamento desse filme nesse momento, fazendo também já um paralelo com Que Horas Ela Volta, que os dois filmes acabaram sendo lançados 2 anos depois de importantes políticas públicas que envolvem a temática do filme, né? Que Horas Ela Volta chegou nas telonas mais ou menos 1 ano depois da PEC das domésticas, e esse filme também, agora, o Clube das Mulheres de Negócio, vem também mais ou menos 2 anos depois que o presidente Lula, nesse seu terceiro mandato, impôs essa medida de paridade de gênero nas empresas, algo que a gente ainda está tentando
tentando entender o impacto, né, se de fato está trazendo os bons resultados. A gente já viu alguns números, mas claro que acho que ainda está no princípio para a gente ver o quanto foi uma medida necessária no sentido de atingir o problema, né, se ela vai conseguir dar conta da questão que é gigantesca. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre... Claro que não é coincidência, né? Mas não deixa de ser muito pertinente como teus filmes conseguem dialogar com as coisas que estão acontecendo. Às vezes até uma forma de explicar o que está acontecendo na política por meio do cinema, né, Ana? Eu acho que em ambos os casos não foi proposital, porque são projetos anteriores. Eu acho que são mais coincidências positivas ou sincronicidades, assim. Porque eu acho que o mundo todo está discutindo essa questão, né? Eu acho que se a gente pegar o movimento feminista dos anos 60, né, a mulher queimou o sutiã, veio a pílula, ela teve direito a trabalhar fora, mas ela basicamente teve direito a ser secretária, a ser assistente. Mas nesses 60 anos, as mulheres foram ficando muito competentes, foram ficando muito boas no seu trabalho, mas sofrendo da mesma forma, assim, muito comum a mulher poder fazer o trabalho, mas não poder ter o crédito. Isso é muito comum. As mulheres sofrem muito com isso. Ou conseguirem o crédito, mas não ter paridade salarial. Então, assim, eu acho que a gente chegou num ponto em que as mulheres já estão ocupando lugares estratégicos e estão dizendo não. Eu acho que sim, as medidas do governo são muito positivas. Eu acho que tem que começar de algum lugar, né? Não dá para esperar que naturalmente uma dominação milenar vá curar sozinha. Eu acho que toda a sociedade, e o governo incluído, estão tomando consciência desses mecanismos que humilham a gente, que são violentos com a gente, porque nem a gente mesmo sabe direito, porque eles são tão normalizados que a gente mesmo precisa conversar. Eu lembro quando teve o Me Too, uma amiga minha falou, nossa, agora eu realizo que eu sofri um estupro de um namorado, de um cara que ela saiu para fazer sexo e chegou na hora, não tinha camisinha e ela disse que não queria e o cara forçou. Ela falou, eu me lembro dos punhos roxos no dia seguinte. Mas naquela época eu não classifiquei isso como estupro, porque havia desejo da minha parte. Mas eu não quis por falta de preservativo. Então você vê, até ser estuprada é algo que é difícil compreender e dar nome a esse boi. Então eu acho que é um movimento da sociedade, do governo, meu e de muita gente, né? Nunca se falou tanto, né? A gente está precisando entender esses limites, essas regras desse jogo aí. É um jogo muito antigo, né? E o filme tem um pouco dessa intenção também de ajudar a ser talvez até um passo a passo para ajudar as pessoas a identificarem várias formas de violência que talvez justamente quando a gente vê no corpo do outro, literalmente, né, no gênero do outro, às vezes talvez seja mais fácil de compreender tanto para o homem como para a mulher. Passa por isso, Ana. Por exemplo, a câmera, né, que vai na bunda dos caras, né, isso é uma coisa que não existe, mas na bunda das mulheres existe. Né, assim, os homens mais velhos serem considerados charmosos e poderem casar com mulheres 40 anos mais novas, existe. O contrário não existe. Então, sim, eu acho que o filme passa por vários temas, várias cenas, várias situações que são chocantes vista na inversão. Por exemplo, a palavra caralho. Né, normal, tal coisa do caralho, Zé Pequeno é o caralho, é uma palavra que se fala normalmente, tá tudo bem. A palavra que se designa o órgão genital feminino, não se fala buceta. E no filme se fala várias vezes. Muita gente fica muito constrangido com isso. E eu entendo, porque a gente tem essa palavra como constrangedora, mas por que uma sim e a outra não? Vamos refletir, né? Ana, falando um pouquinho agora de volta da política institucional, a gente tem visto nesse terceiro governo Lula um protagonismo muito preponderante da primeira-dama, a Janja, né? Janja da Silva aí tem se manifestado em vários eventos, muitas vezes ela tomando a primeira palavra, no G20 teve alguns protagonismos. Isso te parece que já é um rescaldo de todos esses eventos que você estava muito bem citando, ou talvez tenha mais a ver com a própria postura dela? Enfim, queria te ouvir um pouquinho de como que a gente pode olhar para essa questão dentro dessa política institucional, ou se não necessariamente é um assunto que vale a gente debater.
Eu acho que a atuação da Janja tem mais a ver com a personalidade dela, né? Porque também sou muito ligada na legitimidade do cargo, né? Eu acho que a legitimidade da Janja passa por um casamento. Ela casou com uma pessoa que está dando a ela espaço. E eu, pessoalmente, não vou por esse caminho, acredito mais no caminho da eletividade, entendeu? Se ela tivesse sido eleita, era outra coisa. Eu acho que ela está usando do casamento para ocupar espaço e falar coisas que, inclusive, no caso do G20, foi extremamente constrangedor para o Lula. Então, eu não me identifico com a atuação da Janja, não. E agora sim, falando sobre cargos de fato eletivos e voltando à ex-presidenta Dilma Rousseff, já se passam quase 10 anos, a gente está vendo aí desde o golpe contra ela. Te parece que esses anos conseguiram, de alguma maneira, mostrar para a população que de fato foi um golpe misógino, que se tirou uma presidenta legitimamente eleita por conta dessa relação de machismo? Te parece que esses elementos estão cada vez mais dentro do imaginário da população, ou a gente ainda não conseguiu avançar nesse debate básico? Não tenho uma resposta clara para isso, mas assim, ela não... É claro, ela não tinha crime de responsabilidade, o que foi que fez aquele impeachment acontecer, né? Eu acho que sim, cada vez está mais claro que foi misoginia, mas o que mais me chama a atenção são as consequências, né, daquele golpe, que eu chamo de golpe, ou de impeachment, sem crime de responsabilidade, é a bagunça que ficou, né? As forças que levaram ao impeachment da Dilma não calcularam que estavam colocando a democracia em risco, né? Mas foi mais um movimento do Clube dos Homens de Negócios e que falaram chega e a gente tira. E eu acho que sim, acho que a misoginia é ponto central do que aconteceu com ela. Aproveitando então para falar desses pós-anos depois do golpe e também agora, desses pós-anos agora com a retomada da democracia, podemos dizer nesse termo, com a reeleição do presidente Lula, e focando principalmente dentro da área do cinema, da área da cultura, a gente voltou até o Ministério da Cultura, o que não se tinha, né? Agora ministrado aí por Margareth Menezes. Queria te ouvir um balanço, principalmente no que diz ao cinema. A gente consegue já ver um ressurgimento do setor, dos investimentos, ou o que a gente está vendo de produções agora não necessariamente dialogam com isso? Está havendo um retorno à produção, porém a regulamentação do streaming que entrou no Brasil em 2016, a força da grana americana, sem legislação, sem regulamentação, está uma brincadeira. Eu acho que o governo está bem atrasado e não está calculando direito as consequências dessa invasão, dessa dominação que está acontecendo. Eles estão dando as regras, eles estão mudando as regras, tanto na forma de fazer como no tipo de filme. E assim, eu acho que o governo precisa ser mais rápido. Que medidas, por exemplo, a gente precisaria cobrar? Olha, eu não sei direito, mas, por exemplo, a gente não tem mais direito autoral. A gente não tem mais propriedade intelectual. Isso não, entendeu? A propriedade intelectual, tudo que se faz no Brasil via streamings americanos, não é mais do produtor. Então, acho que isso é a primeira coisa. Assim, tem que ser americano, ok, mas uma parte tem que ser brasileira. Segundo, é a forma de condução. Eles estão conduzindo toda a dramaturgia por algoritmos, entendeu? Por executivos americanos ou contratados dos americanos. Mudou. Não é mais alguém que vem dentro do cinema brasileiro fazendo história. Como a Ancine, por exemplo, nos seus editais, ela colocava especialistas lendo os roteiros. E agora é uma dança de executivos que também troca toda hora, é uma dança de política. Por exemplo, em 22, quando a gente filmou o Clube, tinha tanta série sendo filmada que a gente quase atrasou a filmagem porque não tinha câmera para alugar em São Paulo. Estava um burnout generalizado. Agora, por exemplo, eles deram uma marcha ré, agora está quase sem trabalho. Então, os americanos estão dominando, assim. Então, eu não sei exatamente quais seriam as medidas, mas o fato é que, se bobear, o audiovisual brasileiro vai ser americano, de propriedade e direcionamento. E a gente vai acabar sofrendo por um sucateamento cultural. E isso tudo acontece em paralelo com um desmonte das salas de cinema, no sentido dessa ida ao cinema. Também é algo que a gente segue vivendo essa triste crônica de uma morte anunciada.
Sim, mas isso a gente não pode pôr a culpa em ninguém, né? Eu acho que se pode pôr a culpa em alguém seria no Steve Jobs com o lançamento do iPhone, né? Porque eu acho que é um marco na história do audiovisual, mudou a nossa relação, né? Hoje as pessoas estão muito viciadas em narrativas curtas, né? E depois da pandemia que ninguém podia sair de casa, isso se agravou, então os números da sala de cinema estão diminuindo muito. Apesar de que a gente está numa 2, 3 semanas de otimismo com o filme do Walter Salles chegando a 1,5 milhão e, enfim, encantando as pessoas, né? Quer dizer, existe a possibilidade de retorno sempre. Mas, por enquanto, ele é uma exceção. Vamos ver se ele aponta uma tendência, tomara. Mas eu acho que nesse novo mundo, com tanto consumo de audiovisual, narrativas curtas no próprio celular, é um admirável novo mundo que eu não sei se a gente volta para o tempo, como disse, né? Então, todos os cineastas estão nostálgicos em relação à experiência da sala de cinema, que era uma honra, você ia, comprava um bombom, sei lá, uma Coca-Cola, uma pipoca, ia para a sala assistir em conjunto, debatia aquilo, né? Hoje o consumo, existe uma banalização pelo excesso. Não digo da sala de cinema, mas do streaming. Todo mundo tem infinitos filmes para ver dentro de casa. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma da sociedade inteira no seu modo de consumir audiovisual. E também, é isso, antes o audiovisual era uma coisa que você ia lá assistir. Hoje o audiovisual faz parte da sua vida o dia inteiro. Por exemplo, a gente aqui agora não foi se encontrar. A gente está usando de meios audiovisuais, né? A nossa vida está permeada pelo audiovisual. Mudou o conceito, né? E só retomando um pouquinho sobre o seu novo filme chegar justamente nessa semana, nesse grande alvoroço do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, empolga por ver, né, esse ressurgimento, em algumas aspas, do filme, ou às vezes fica até um pouco intimidada, ixi, vou entrar no meio desse furacão aí, será que o pessoal vai olhar? Como que é essa experiência de chegar com esse grande furacão passando? Não, eu acho que se há algo que esse filme possa fazer é ajudar os outros filmes brasileiros. Eu acho que ele não vai roubar. Eu acho que é o contrário, ele está ampliando o espaço. Agora, o filme, vamos ver. A expectativa hoje em dia ela é moderada, né? Visto os números que o cinema brasileiro vem fazendo ao longo do ano, tirando o Walter Salles. Mas eu acho que se ele pode fazer algo, é ajudar. Ana, nossa entrevista está chegando ao fim, mas queria só, enfim, tem um audiojornalista que nunca está satisfeito com nada, a pessoa está lançando um novo filme aí, mais uma grande expectativa, e vai lá e já pergunta dos próximos. Mas eu só estou perguntando porque eu sei que tem coisa aí muito bem engavetada, muito bem preparada, engatilhada, melhor dizendo, para sair. Queria te ouvir um pouquinho de o que a gente pode esperar de Ana Mui Laerte para o ano que vem ou para os próximos. Então, ano que vem vamos lançar O Melhor Mãe do Mundo, que é um filme que eu já filmei, que já está em finalização, e que é um filme muito diferente do Clube, é um filme muito amoroso, sobre uma mãe de duas crianças, ela é carroceira de lixo reciclável, e ela sofre violência do marido, bota os filhos na carroça e sai do glicério e vai até a casa da prima em Itaquera. É um filme com duas crianças maravilhosas, com a Shirley Cruz como a mãe, e o seu Jorge faz esse marido abusivo. E um filme muito, muito delicado, muito forte e muito lírico também. Já vai ser lançado ano que vem. Ótimo. E depois eu vou filmar a adaptação do Geni Zeppelin, com a Migdal Filmes, e aí mais notícias na frente. Certo, vamos um passo de cada vez. Essa foi a Ana Mui Laerte, a responsável de Que Horas Ela Volta, também roteirista de O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, e que está chegando no cinema nacional com mais uma grande produção, O Clube das Mulheres de Negócio, que põe basicamente alguns dedos na ferida da crise do patriarcado, fazendo uma inversão de valores de gênero, colocando as mulheres como realmente as donas do meio de produção, dos poderes, e os homens aí numa sociedade onde foram criados para serem socialmente submissivos. Ana Mui Laerte, muito obrigado por
nos ajudar a levar mais pessoas à sala de cinema. Eu tenho certeza que depois dessa conversa muita gente se empolgou e vai sim, não sei se hoje, mas nos próximos dias, ocupar esse espaço tão valioso, infelizmente caro. A gente tem que lutar para ele ser cada vez menos elitizado, mas felizmente tem algumas iniciativas que talvez não consigam no calor do momento disponibilizar os filmes a um valor acessível, mas a gente sabe que tem algumas alternativas. O importante é a gente divulgar, porque tem algumas alternativas, menos do que deveria, mas elas estão. Então acho que essa conversa nos ajuda as pessoas a procurarem, a ocupar mais, especialmente ver esse novo filme, O Clube das Mulheres de Negócio. Ana, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Muitíssimo obrigada a vocês e convido a todos para ir ao cinema ver o Clube das Mulheres de Negócios com Rafa Witt, Luiz Miranda, Luiz Cardoso e Cristina Pereira, que eram do TV Pirata, Grace Janucas, Shirley Cruz e grande elenco. Vejam que vocês vão se divertir. Gente, vamos aproveitar para compartilhar naquela notícia que nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o país. A gente aproveita para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo nosso Brasil que recebem e compartilham as nossas edições diárias, e a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, clique em como ser uma rádio parceira e não se esquece que além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de podcast. Acompanhe no seu ritmo, a hora que você quiser. Também está tudo disponível no nosso site, brasildefato.com.br. Neste mês de novembro, foi realizado o 13º Grito da Pesca Artesanal em Brasília. O evento debateu a realidade dos povos pesqueiros no país durante 3 dias. Essas práticas e saberes tradicionais estão sendo ameaçadas constantemente. Ao mesmo tempo, os povos costeiros e ribeirinhos desempenham um papel crucial no nosso Brasil. Eles e elas garantem segurança alimentar, geração de renda, além da preservação cultural e ambiental no Brasil. Isso só para citar algumas das muitas questões que afirmam a importância da garantia de direitos para essa população. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Flávia Quirino e Henrique Cavalheiro. Mais de 800 pescadores e pescadoras artesanais de 20 estados do Brasil estiveram na capital federal para participar do 13º Grito da Pesca Artesanal. Na pauta, justiça climática, soberania alimentar e políticas públicas que valorizem a pesca artesanal. Membro da Coordenação Nacional do Movimento de Pescadores e Pescadoras do Brasil, Josana Pinto falou sobre o tema do grito deste ano. Trazemos o foco das mudanças climáticas, sabendo que o mundo inteiro está vivendo esse processo das emergências climáticas. E nós aqui no Brasil, nós estamos sendo diretamente impactados. O nosso recado não foi nós que causamos essa mudança climática, não foi nós que causamos essa emergência climática. Não somos nós que estamos colocando cassinicultura no nosso território. Não somos nós, pescadores, que estamos fazendo criação de peixe, então de rede, de forma desordenada. Então o nosso recado para o governo foi: nenhum direito a menos, o movimento não vai calar. E as nossas pautas nós vamos cobrar. A marcha do Grito da Pesca Artesanal já se tornou atividade histórica de luta dos povos das águas. Ela é realizada há mais de 10 anos, no mês de novembro, marcando as celebrações da Consciência Negra, Dia Mundial da Pesca e Revolta da Chibata. Durante a marcha em Brasília, pescadoras e pescadores reforçam e reafirmam suas lutas nos territórios pesqueiros de todo o país. Em comum, apontam a retirada de direitos e o avanço de grandes empreendimentos nos rios e mares. Francisco Nonato, secretário executivo do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, o CPP, comenta. Uma marcha para denunciar os impactos do racismo ambiental, para denunciar as ações das empresas sobre os territórios tradicionais da pesca artesanal. O movimento de pescadores e pescadoras artesanais, junto com a Via Campesina
e tantas outras organizações do campo e da cidade estão aqui também para demonstrar uma pauta propositiva para o governo federal, assumir, demarcar e regularizar o território das comunidades pesqueiras. A gente está abrindo também aqui uma agenda do Março das Águas, que vai ser outra jornada de luta nos estados e aqui em Brasília, para a gente afinar essa viola e tocar um processo de luta a nível nacional. Uma das demandas é a demarcação e regularização de territórios tradicionais das comunidades pesqueiras. A falta de regularização tem permitido, por exemplo, o avanço da atividade da carcinicultura, ou seja, a criação de camarões em cativeiros, que ameaça a sobrevivência de comunidades tradicionais e o equilíbrio do ecossistema aquático local. Davi Mendes, pescador artesanal do Maranhão, fala mais sobre isso. A ameaça da atividade de carcinicultura. A carcinicultura significa a privatização dos campos, a entrega dos nossos campos a empresário. O nosso povo tem atividade cultural e econômica de produzir e arrecadar, já secular. Então isso é uma ameaça grave ao nosso povo. Nós esperamos que seja barrada essa atividade de carcinicultura, porque além de entregar os nossos campos, ela traz dano ao meio ambiente. Ela deve elevar, com os tanques, elevar 2 metros os aterros construídos às margens dos campos. Isso vai fazer a contenção das águas que naturalmente descem aos mares, alguma ameaça de inundar o nosso município e algumas regiões das que estão sendo afetadas com o projeto. Pescadora artesanal do Rio Grande do Norte, Rita de Cássia também comenta os problemas enfrentados na comunidade em que vive. As ameaças que nós mulheres hoje estamos sofrendo, né, é a prostituição, é a poluição dos nossos rios, né, é a carcinicultura, é grandes torres eólicas chegando no mar e nós perdemos os nossos direitos de ir e vir. Dados preliminares do 3º relatório sobre conflitos socioambientais e violações de direitos humanos em comunidades tradicionais pesqueiras no Brasil também foram apresentados no Grito da Pesca. O relatório, elaborado pelo CPP, que será lançado ainda este ano, revela o cenário de ameaças e violações vividos pelas comunidades tradicionais pesqueiras. Andréia Rocha, secretária de Território e Meio Ambiente do CPP, fala sobre esse processo ter se intensificado nessas regiões. E essas comunidades tradicionais pesqueiras, como as outras comunidades, se elas não têm a garantia do território e o território preservado, elas não têm razão de ser, porque elas são o que são a partir da relação que exerce nesse lugar, nesse território. Então, a ameaça de expulsão, a falta de acesso, o turismo, a especulação imobiliária que disputa e quer tomar esse lugar, isso é muito preocupante, né? Pescadores artesanais de outros países, como Índia, Indonésia, Sri Lanka, Alasca, e que integram o Fórum Mundial de Povos Pesqueiros, também marcaram presença no Grito da Pesca. Eliette Paraguaçu, pescadora e vereadora eleita pelo PSOL em Salvador, exalta os territórios pesqueiros. O território das águas, território pesqueiro não se negocia. Então é com esse espírito que a gente passa para dizer: viva o Grito da Pesca, viva a luta dos povos, viva a luta dos pescadores, viva a luta do povo brasileiro e do povo que não é brasileiro e que tem feito uma luta árdua, colocando seu corpo nessa tarefa para defender o que é sagrado, que é o bem viver. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. A carta final do 13º Grito da Pesca Artesanal está disponível na internet. O documento destaca a justiça climática e os direitos das comunidades tradicionais. Confira no site da Comissão Pastoral dos Pescadores e Pescadoras. O endereço é cppnacional.org.br. Repetindo então, cppnacional.org.br. A agroecologia avança dia a dia na nossa sociedade. Isso é uma notícia que nos enche de orgulho. Isso é claro que é por conta das sementes entre quem produz alimentos, faz militância nos movimentos ou na pesquisa dentro da academia.
Todas essas relações convergem na proposta de uma sociedade mais justa e solidária e com a natureza em pé. E para nos ajudar a avançar nesse debate, a gente vai conferir um pouco mais sobre o podcast De Fato, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Nessa edição, o programa conversou com a engenheira agrônoma Ema Celiprandi. A conversa foi conduzida pela dupla de jornalistas Ayrton Centeno e Kátia Marco. Ema Celiprandi começou explicando o conceito de agroecologia. Então, a agroecologia ao mesmo tempo é um modo de produzir muito antigo, que já vem das populações tradicionais, dos campesinos, de uma forma de trabalhar na agricultura, que era uma forma de, digamos assim, respeitar o meio natural e manter a sustentabilidade na agricultura, que é uma coisa que, por exemplo, as populações indígenas sempre fizeram. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa muito antiga, mas é uma coisa relativamente nova, se a gente pensar no nosso desenvolvimento urbano e mesmo rural nos últimos anos. A convidada ainda destacou a conversação de agroecologia com duas áreas. O problema, por exemplo, é que às vezes a gente não entende direito o que a gente está chamando de agricultura tradicional. Às vezes a gente está falando de agricultura convencional, às vezes a gente está falando de agricultura industrializada. A maioria de nós que, por exemplo, vivemos os anos 60 para cá e vimos, por exemplo, o boom da soja no Rio Grande do Sul, que era uma coisa que os nossos avós não conheceram, né? A gente pensa que sempre foi assim, mas não era assim. Essa produção mecanizada, que usa muito adubo químico, que usa muito agrotóxico, que desmatou muito e continua desmatando e, digamos assim, destruindo os nossos biomas, como é o caso do Pampa, como é o caso da Mata Atlântica, para a produção agrícola. Às vezes a gente pensa que esse é o único jeito de fazer agricultura, e a gente pensa que aquilo que os indígenas ou os caiçaras no estado de São Paulo, essas populações, os caipiras mais tradicionais, aquilo que eles faziam parece que é antigo, que é errado, que é uma coisa assim, já démodé, e que esse outro jeito de fazer, entre aspas, moderno, é como se fosse a única forma de fazer agricultura. Então, o que a agroecologia está fazendo é recuperar conhecimentos ancestrais, mas também combinar com a melhor ciência que existe hoje, a melhor ciência da agronomia, a melhor ciência da ecologia, também da sociologia, da forma da gente se organizar como sociedade, e está dizendo, olha gente, o que esse período aí da monocultura, da agricultura industrializada fez, ok, se aumentou muito a produtividade, hoje se tem espécies, sementes muito rentáveis, né, que são toneladas e toneladas de produção, só que isso tem um custo para nós como sociedade, tem um custo ambiental, tem um custo social, porque essa produção ela é baseada na concentração de terra, de capital, de poder. Então, por um lado, fica essas grandes produções, a gente vê aquelas coisas lá no Cerrado brasileiro, no Centro-Oeste, né? Mas aqui também, vamos cá entre nós, aqui no Rio Grande do Sul também tem muito isso, né? Aquelas máquinas imensas, com computadores, com satélite, com drones jogando veneno e tal. Ema Celiprandi destacou a importância da agricultura com respeito à natureza. Ela questionou o imaginário que coloca esses povos e comunidades como atrasados. A gente pensa que a agricultura familiar camponesa, que ela foi destruída, que ela não existe mais. Não é verdade. O que a gente come, os legumes, as verduras, mesmo o frango, o porco, o leite, todos os produtos derivados do leite, eles vêm todos da agricultura familiar. Agricultura familiar camponesa, os quilombolas, pessoas que continuam produzindo com respeito à terra, à sustentabilidade, para deixar a terra para os seus filhos, para deixar a mata crescer. Por quê? Por que eu digo que é uma forma que combina um conhecimento ancestral com uma coisa moderna? O que eu estou chamando de moderno? A gente sabe que nós necessitamos da biodiversidade.
Nós precisamos de bichos, precisamos de bactérias boas, precisamos do solo vivo, precisamos de... Não podemos pensar que os bichos que existem, os animais de pequenos, grandes, médios, né, que eles sejam dispensáveis. A natureza, ela é um conjunto de seres e nós precisamos de todo mundo. Nós, humanos, nós somos parte da natureza, mas a gente tem essa imagem assim de que a gente está acima e como se a Terra ela fosse só um cenário no qual a gente faz as nossas façanhas, para usar um hino aí que a gente conhece, né? Mas não é assim, a gente não vai conseguir fazer façanha nenhuma se a gente destruir esse cenário, e sobretudo porque a gente é parte dele, a gente é feito também de micro-organismos no nosso corpo, a gente é feito do que a gente come, né? Então, por que é importante para as cidades? Voltando, Sim, que eu falo muito, perdoe. Por que é importante para a cidade? Porque a gente precisa de uma alimentação limpa, a gente precisa de uma alimentação sem veneno e a gente precisa de uma alimentação biodiversa. A gente precisa preservar aquela quantidade enorme de espécies de batatas, de inhame, de tomate, de vegetais, de arrozes. A gente não pode ficar só com arroz agulhinha tipo 1. Existem tantos tipos de arroz, existem tantos tipos de milho. Diante desses desafios, Emma Ciliprandi destacou que a necessidade de mudanças de paradigmas na sociedade é urgente. O povo da agroecologia, a gente costuma dizer, a gente precisa mudar o paradigma, sabe? Porque a gente precisa entender que a gente precisa da terra para poder continuar como seres humanos, né? Então nós precisamos cuidar da terra. Claro que a gente precisa comer. Claro que a gente precisa também tirar o nosso sustento, mas é possível fazer isso sem destruir. O reconhecimento da agroecologia na sociedade também entrou em pauta na conversa. Primeiro tinha a resistência dos camponeses, né? Em parte porque não havia políticas públicas que integrassem eles nesse modelo que era só para os grandes, então eles foram ficando para trás, mas em parte também porque eles não queriam se misturar com esse modelo, eles queriam continuar trabalhando em policultura, quer dizer, plantando muitas coisas, não colocando todos os ovos na mesma cesta, essa coisa que a gente sabe do conhecimento tradicional. Mas no Brasil começou a ter o que foi chamado de movimento da agricultura alternativa, no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente através das ONGs. E aí isso se juntou com o movimento sindical rural, lá pelos anos 80, e ao mesmo tempo, em paralelo, na academia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, começa a ser reconhecido esse saber que a agroecologia era uma ciência. E aí foi se juntando tudo isso, porque aí os movimentos indígenas, os movimentos sem terra, os movimentos das agricultoras, das mulheres agricultoras, foi muito importante. Então, aí se junta esses vários movimentos, também os movimentos urbanos. Esses movimentos todos eles vão se juntando e aí dá a agroecologia, digamos assim. No Brasil, primeiro tiveram os encontros nacionais de agricultura alternativa, como eu disse, nos anos 80, e depois já no início dos anos 2000 se criou uma Associação Nacional de Agroecologia, a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, que são esses vários movimentos, e depois eu acho que logo em seguida, 2003, 2004, se formou a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. Então aí começa a se juntar ciência, movimento, prática, o pessoal que está no dia a dia ali plantando diferente, plantando de forma orgânica, sem usar nada de agrotóxico, mas ao mesmo tempo pressionando os governos. Então, hoje em dia, por exemplo, nós já temos no Brasil uma política nacional de fomento à agroecologia e com um plano nacional que é muito importante, porque então as próprias políticas públicas começam a reconhecer essa necessidade de ter recursos financeiros, de ter técnicos formados, que tenha cursos para
mostrar para as pessoas como se faz essa produção respeitosa da natureza e também que seja produtiva, porque a gente não pode perder recursos, né? Emerson Liprandi também destacou o paradigma agroecológico para a sociedade, isso destacando também a importância de movimentos populares nesse sentido, como o MST e a Marcha das Margaridas. O paradigma agroecológico, ele parte desse pressuposto, numa nova relação entre a humanidade e a natureza e uma nova relação da humanidade entre si, entre os vários grupos sociais, então, de que não exista opressão, que não exista discriminação, que não exista nenhum tipo de exploração entre as pessoas. Então é uma proposta muito democrática. Muitas pessoas podem achar que é utópica, mas a utopia começa no primeiro passo, né? A gente vai construindo. E não só o MST, também os movimentos sindicais, rurais, desde o início que lutavam por um projeto de desenvolvimento alternativo para o campo, também colocavam a questão de uma produção ecológica. E tem um movimento que é muito importante, que a gente às vezes não dá o devido valor a ele, que é o movimento da Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, que começou no ano 2000 e agora ele já está na 7ª marcha, se eu não estou enganada, que foi o ano passado. Desde a 3ª marcha, elas colocam no programa, lá, na pauta de negociações com o governo, uma política agroecológica. E foi em função da Marcha das Margaridas, que é um movimento incrível, enorme, no Brasil inteiro, que elas se organizam desde as localidades mais pequenas, vão se organizando no nível estadual, depois vão as caravanas para Brasília em agosto. Que é uma homenagem a Margarida Alves, né, que foi uma camponesa. Exato, uma camponesa de Alagoa Grande, da Paraíba, que foi assassinada. Elas, em homenagem a essa grande lutadora, que foi a Margarida, elas fazem, então, cada 4 anos, esse grande movimento que se reúne em Brasília. E quando foi lançado o primeiro Plano Nacional de Agroecologia, a então presidenta Dilma Rousseff fez questão de dizer que era atendendo a uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Por outro lado, também temos todos os movimentos da Amazônia, as mulheres quebradeiras de coco babaçu, os castanheiros e as castanheiras. Então, são muitos movimentos que se juntaram pela agroecologia. E, claro, o MST tem uma importância muito grande também. A conversa com Emerson Liprandi, com o Brasil de Fato Rio Grande do Sul, avança por muitos outros temas. Vale demais, por exemplo, conferir o que ela comenta sobre as relações entre agroecologia e mulheres, ou ainda, como a agroecologia deve ser pensada na vida de quem está nas cidades e a importância na questão ambiental. Vale muito ouvir essa edição completa e todas as outras do podcast De Fato. Uma dica é procurar o próprio podcast De Fato no Spotify. Em Brasília estão sendo discutidas propostas sustentáveis de mecanização para a agricultura familiar. A gente está falando do Fórum Brasil-China, marcos para uma nova fase de cooperação para o desenvolvimento compartilhado. A iniciativa traz a experiência do país asiático com a mecanização do campo na pequena escala da agricultura familiar. A gente vai saber mais detalhes sobre que papos são estes e como isso pode chegar pra gente aqui no Brasil. A reportagem de Maru Ramos e quem conta pra gente é Douglas Matos. A iniciativa de trazer a experiência chinesa do ponto de vista da mecanização do campo na pequena escala da agricultura familiar é talvez um dos principais produtos que resultam da relação Brasil-China. As palavras são do presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman, em entrevista ao Brasil de Fato. Postman foi um dos participantes do Fórum Brasil-China, marcos para uma nova fase de cooperação para o desenvolvimento compartilhado, evento organizado pela UNB, a Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto Tairi da China. O fórum também vai inaugurar um laboratório digital que deve receber oficialmente as 70 máquinas e equipamentos chineses para a agricultura familiar que serão testados na universidade e em assentamentos do MST do Distrito Federal.
O presidente do IBGE disse ainda que a relação entre Brasil e China tem sido até agora muito comercial e ancorada na agricultura dos grandes empreendimentos e que a cooperação na mecanização para o campo em pequena escala se tornou um elemento da agenda pública do governo brasileiro. A melhora da produção em pequena escala e de ganho de produtividade para o campesinato do país é uma necessidade para evitar que o êxodo rural continue se aprofundando na visão do economista. Ainda para Postman, manter a população no campo, mas deixando-a conectada com uma produção com características que se faz no Brasil, é extremamente positivo para os próximos anos, porque sustenta uma relação com a China ainda mais forte e mais consistente. O Fórum é uma das atividades do Centro Brasil-China de Pesquisa, Desenvolvimento e Promoção de Tecnologia em Mecanização para a Agricultura Familiar, fundado em 2023, entre a Universidade de Agricultura da China, a UNB, a Universidade de Brasília, e a Associação Internacional para a Cooperação Popular. O centro prevê a cooperação em 3 áreas: maquinário agrícola e novas energias, bioinsumos e agroecologia, além de residência científica e tecnologia. Nesta quarta-feira, no segundo dia de fórum, o centro vai inaugurar uma cooperação na área de Big Data. A estatal chinesa Sinomac Tech concedeu uma plataforma digital para a UNB, com a qual a entidade criou um laboratório digital. O centro será inaugurado pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o ministro da Educação da China, Huai Jinpeng. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos. Locução, Douglas Matos. A mecanização agrícola na China foi colocada como uma prioridade pelo líder chinês Mao Zedong em 1959. O processo fez parte da campanha de desenvolvimento do chamado Grande Salto para Frente. Apesar da priorização, foi a partir do período da reforma e abertura, no final dos anos 70, que a mecanização avançou mais. Ela contou com medidas como isenção de impostos e subsídios para a indústria. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. O site, brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Foi lançado nessa semana um espaço em Porto Alegre para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. É o Instituto Mulheres de Luz, que pretende promover o bem-estar e autonomia ao público feminino. A inauguração foi na última segunda-feira, dia 25, na sede da CUT Gaúcha, a Central Única dos Trabalhadores no Estado. A iniciativa tem apoio do Sindicato dos Motoristas em Transporte Individual de Passageiros por aplicativo do Rio Grande do Sul. Nas palavras de Cida Santos, idealizadora e presidente do Instituto, o espaço serve para ouvir as mulheres. Ela destaca que o respeito ao direito e o encorajamento dos sonhos é um passo fundamental. O Instituto deve atuar como uma rede de acolhimento e foi fundada em uma data emblemática. Na segunda foi celebrado o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. A entidade vai promover ações de suporte social e educacional para mulheres em condições de risco social. Ela contará também com uma diretoria executiva e um conselho fiscal. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa iniciativa tão importante, pode acessar o site do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, que é brasildefators.com.br. E agora a gente vai falar de uma exposição que propõe refletir sobre a desigualdade etnorracial e de gênero, isso dentro da ciência. Ela é chamada de Astrofísica dos Corpos Negros e está em cartaz da capital federal Brasília. Idealizada por pesquisadores brasileiros, a mostra destaca a trajetória de cientistas negros. Além de conscientizar, a iniciativa quer inspirar jovens a enxergarem a ciência como um espaço inclusivo e acessível. Quem foi conferir e conta detalhes pra gente é Rafaela Ferreira, nossa correspondente na capital federal, e quem conta os detalhes pra gente é Kaique Santos. Uma das grandes questões da física
astrofísica no passado era entender a radiação de corpos negros, um problema teórico que só foi resolvido com o surgimento da mecânica quântica. Atualmente, a ciência enfrenta outro desafio relacionado a corpos negros, a subrepresentação de pessoas negras nas pesquisas e nas ciências. É por causa dessa realidade que 3 pesquisadores brasileiros criaram a exposição Astrofísica dos Corpos Negros. O astrofísico Alan Brito e as astrofísicas Elia de Lima e Rita dos Anjos apresentam temas da área sob uma nova perspectiva, valorizando a ciência e seus protagonistas. A iniciativa busca conscientizar sobre a desigualdade étnico-racial e de gênero na área científica e na sociedade. Ao mesmo tempo, pretende incentivar jovens cientistas ao destacar a trajetória de astrofísicos e astrofísicas negros brasileiros. Temas fascinantes da astrofísica, como nebulosas, aglomerados estelares, gigantes vermelhas e raios cósmicos, são explorados de forma envolvente. Alan Brito, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos idealizadores da exposição, conta como foi o processo de criação. Nós temos hoje, na física, na astrofísica mundial, não é somente uma particularidade do Brasil, uma subrepresentação de pessoas negras, de crianças, meninas negras e negros que não se veem no lugar, né, dessa ciência. Então, foi um pouco nesse sentido também de fazer um jogo metafórico para dizer que nós ainda temos no século XXI um problema em relação aos corpos negros que precisa ser resolvido. E esse problema não é uma construção das pessoas negras, mas uma construção como parte do entendimento de que a gente vive e faz uma ciência que ainda é racista, que articula o sistema de branquitude, né, que exclui pessoas negras desses espaços. Com caráter itinerante, a exposição está dividida em 2 formatos, online e presencial, e a capital federal foi escolhida como a primeira cidade a receber a iniciativa porque neste mês foi realizada a 21ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, principal evento de divulgação científica do Brasil. Com isso, a prévia da exposição foi realizada no evento. Agora, a mostra está aberta para visitação no Planetário de Brasília, Luiz Cruz, até o dia 28 de dezembro. Elia de Lima, coordenadora, uma das idealizadoras da exposição e professora na Universidade Federal do Pampa, do Rio Grande do Sul, explica sobre o caráter itinerante do evento. A exposição física, a prévia da exposição, aconteceu durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. E, ao final dessa exposição, dessa prévia, nós lançamos no Planetário de Brasília a exposição itinerante. Então, foi tudo planejado para que culminasse com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tanto a nacional quanto a de Brasília. E nós tivemos aí um grande presente, porque acontece durante novembro, que é o mês, né, e que a gente vem aí comemorar a consciência negra, um mês que a gente fala sobre isso. Então, nós ganhamos de presente essa data, essas coincidências, e o planejamento era que fosse realmente culminando com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O diretor do Planetário, Júnior Berbete, destaca a importância de receber a exposição. A exposição Astrofísica dos Corpos Negros, ela foi pensada justamente para celebrarmos o Dia da Consciência Negra e por isso ela vai ficar aqui no mês inteiro de novembro, né? Então, além do mês de novembro, iremos pegar também o mês de dezembro, que aí contempla quase 45 dias da exposição aqui no Planetário de Brasília. O Planetário ele é um espaço aqui voltado para a astronomia, né? A difusão científica. Nosso público o maior público é as crianças e pré-adolescentes, porque estão aqui naquela fase do ensino do sistema solar, dos planetas, das constelações, né? Então nós utilizamos o planetário como um adicional do ensino que eles recebem na escola. O conteúdo da exposição é organizado através do diagrama cor-magnitude, um gráfico amplamente utilizado em pesquisas astrofísicas. Cada seção do diagrama apresenta tópicos interligados, permitindo que os visitantes acessem informações de maneira independente. Ao explorar um tópico, o usuário vai encontrar materiais de divulgação científica, perfis de pesquisadores brasileiros e experiências em realidade virtual, projetadas especialmente para enriquecer a interação. Além disso, as histórias dos 3 idealizadores foram transformadas numa animação pelo artista Camilo Martins.
Elia de Lima exalta a exposição como lugar de representatividade. Essa representatividade, ela é necessária para que a gente se enxergue, né? Para que a gente veja pessoas parecidas conosco que estão ali, pessoas que vêm de uma mesma realidade. Então, nós temos cientistas homenageados de várias regiões do país. No meu caso, eu sou da Bahia, estou no Rio Grande do Sul, a Rita do Paraná, nós temos pesquisadores do Piauí, que está agora no Rio Grande do Sul também, temos pessoas do Paraná, USP, São Paulo, então nós temos diversos pesquisadores, Rio de Janeiro, e isso é importante para que a gente mostre das realidades em que essas pessoas vieram, porque não é porque trabalha com céu, com estrelas, galáxias, com coisas tão distantes, que o cientista tem que ser visto como uma pessoa distante ou uma profissão inatingível. A ciência, ela é para todo mundo e essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer. Ao fechar os olhos e ser perguntado sobre uma figura científica, quem você imagina? Se a imagem foi de um homem branco, normativo e de jaleco, a exposição propõe romper justamente essa ideia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira, do Distrito Federal, Kaique Santos. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br por meio da internet. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção foi um time formado por Daniel Lamir, Camila Guiar, Douglas Matos, Rodrigo Gomes e eu, Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV, Moniz Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.